Olá pessoal, hoje nós iremos falar sobre a fisioterapia no pós-operatório da cirurgia cardíaca. A nossa equipe ela é composta por Aslan Miranda, Bruna Aquino, Ellen Santos, Felipe Batista, Luiz Felipe que vos falo, Meg Sane e Tarsila Nunes. O papel da fisioterapia em cirurgia cardíaca. Historicamente, a fisioterapia respiratória tem sido empregada profilaticamente em pacientes submetidos a cirurgias cardíacas com o objetivo de reduzir o risco de complicações pulmonares, como a retenção de secreções pulmonares, atelectasias e pneumonia. A fisioterapia no período pré e pós-operatório faz parte do tratamento de pacientes submetidos a cirurgias cardíacas, especialmente nas subpopulações que apresentam maior risco de desenvolver complicações cardiorrespiratórias pós-operatórias. A fisioterapia respiratória, após a chegada na UTI, contribui muito para a ventilação adequada e o sucesso da extubação. Pré-operatório. A maior atenção ao paciente no período pré-operatório pode influenciar na sua possível e mais rápida recuperação pós-operatória. Os pacientes devem receber orientações sobre a cirurgia e o pós-operatório imediato e receber informações sobre a importância dos exercícios respiratórios e deambulação precoce a ser realizada. Informações como a história prévia do paciente, presença de doença pulmonar obstrutiva crônica, tabagismo, obesidade e idade são relevantes, pois a melhor recuperação da função pulmonar depende de adequada avaliação pré-operatória, com determinação do risco cirúrgico. Vários estudos demonstram que a realização de fisioterapia pré-operatória é mais eficaz na redução de complicações respiratórias nos pacientes com risco maior ou moderado do que naqueles cujo risco era baixo. A cirurgia de revascularização do miocárdio, ou CRM, é realizada para melhorar a circulação do músculo cardíaco em pessoas com doença de artéria coronária severa. Neste procedimento, é ligada ou enxertada uma artéria ou veia saudável de outras partes do corpo na artéria coronária obstruída. A artéria ou veia enxertada ignora o bloqueio de uma artéria coronária que transporta o sangue oxigenado para o músculo cardíaco. É possível fazer a ponte de uma ou mais artérias coronárias em uma única operação. Antes da cirurgia, um tubo intravenoso será colocado e possivelmente administrada uma medicação para lhe ajudar a relaxar. Os procedimentos de revascularização do miocárdio são realizados com anestesia geral, por isso estará dormindo durante a operação. Um tubo de respiração será inserido através da boca e em sua garganta para auxiliar a respiração durante a cirurgia. Um catéter será colocado em sua bexiga para drenar a urina. A cirurgia de revascularização geralmente leva de 3 a 6 horas. Em uma cirurgia convencional, o cirurgião primeiro faz uma incisão na pele sobre o osso do peito ou externo. O cirurgião cortará o externo e moverá a caixa torácica para chegar ao coração. Durante todo o processo, seu sistema circulatório será conectado a uma bomba de circulação extracorpórea ou uma máquina de desvio cardiopulmonar. Durante a cirurgia, esta máquina executa temporariamente as funções do coração e pulmões, permitindo parar seu coração para que o cirurgião possa suturar o enxerto no local. Para os enxertos, geralmente é usado um destes dois vasos sanguíneos, artéria torácica interna do tórax ou a veia safena da perna. Para o enxerto da artéria torácica interna, o cirurgião deixará a extremidade superior conectada à artéria subclávia e desviará a extremidade inferior da parede torácica até a artéria coronária, um pouco além da obstrução. Em seguida, o cirurgião costurará o enxerto no local. Para enxerto de veia safena, o cirurgião costurará uma extremidade para a aorta e outra extremidade à artéria estreitada, um pouco além da obstrução. Com enxertos firmemente no lugar, o cirurgião usará sinais elétricos para restaurar o batimento cardíaco e temporariamente colocará um marca-passo no coração. Assim que o coração retoma o ritmo normal, a máquina cardiopulmonar é
desligada. O cirurgião unirá o externo com fio especial para a cirurgia e suturará a incisão na pele para fechá-la. Um tubo de drenagem será colocado temporariamente através da pele abaixo da incisão. 2 outros tipos de procedimentos de revascularização do miocárdio foram recentemente desenvolvidos: a cirurgia de revascularização sem bomba e a cirurgia de revascularização minimamente invasiva. A revascularização coronariana sem bomba é também chamada de enxerto de revascularização do coração batendo, porque o coração não é interrompido e não é utilizada a máquina cardiopulmonar. Em vez disso, é usado um dispositivo mecânico para estabilizar a parte do coração onde está sendo realizado o enxerto. Os cirurgiões realizam procedimentos de revascularização minimamente invasivos utilizando instrumentos especificamente desenhados que são inseridos através de pequenas incisões ou portas no tórax. Estes procedimentos, às vezes, requerem o uso de uma máquina cardiopulmonar. Após a cirurgia, você será levado para a unidade de terapia intensiva. A atividade do seu coração será cuidadosamente monitorada. Se necessário, os eletrodos de marca-passo serão usados temporariamente para controlar sua frequência cardíaca. O dreno de tórax permanecerá no local para drenar o excesso de sangue e ar da cavidade torácica. Assim que você respirar por conta própria, o tubo de respiração será retirado e substituído por uma máscara de oxigênio. A sonda vesical permanecerá no lugar. À medida em que você se recupera durante os próximos 3 a 4 dias, gradualmente todos os dispositivos serão removidos. Bom, gente, acabamos de ver, né, o vídeo que fala um pouco do passo a passo de como é feito a revascularização do miocárdio. E esse tipo de cirurgia é feito em pessoas que têm doenças que afetam as artérias coronarianas, que são as artérias do coração, né? E durante o procedimento é feita a desobstrução da artéria afetada através de um enxerto com uma artéria de outra parte do corpo, certo? Utilizamos aqui um exemplo de uma das cirurgias cardíacas, né, que é a revascularização do miocárdio, para falar das complicações que ocorrem após a cirurgia cardíaca. Mas não significa que nas outros tipos de cirurgia não haja essas complicações, pelo contrário. É uma incidência em várias cirurgias, certo? A primeira complicação que eu vou falar agora é a esternotomia, a incisão na esternotomia, né? Que é aquela incisão feita longitudinalmente no externo, certo? E após a cirurgia pode ocorrer a deescência dessa sutura, né? A infecção external profunda, pode ocorrer a instabilidade no externo e mediastinite, né? Que é a inflamação no mediastino. Outra complicação é a pleurostomia, que é a presença de drenos pleurais, né? Que é utilizado quando ocorre infecção pleural no paciente. Esses drenos vão drenar o pus da infecção a longo prazo, certo? Ele vai ficar lá drenando até que a infecção seja resolvida. E na utilização desses drenos, o paciente pode sentir muito desconforto e muita dor, né? Um ponto negativo aí da pleurostomia. Durante a presença desses drenos, pode ocorrer a redução, né, de várias capacidades pulmonares, que é a volume residual, a capacidade pulmonar total, a capacidade vital, a capacidade residual funcional, e a redução delas pode levar à atelectasia e à alteração da ventilação-perfusão, e também a alteração na gasometria arterial, né, que é a alteração
da pressão parcial de gás carbônico e a pressão parcial de oxigênio. Uma complicação muito importante que causa a maior parte dos problemas pós-operatórios dos pacientes, né? Que é a alteração, que é a circulação extracorpórea, certo? Que é intraoperatório, né? Ela está dentro do procedimento da revascularização do miocárdio. É uma parte muito necessária da cirurgia, mas infelizmente causa muitas complicações, né? Que é a mudança do regime do fluxo sanguíneo, possível alteração do gradiente de temperatura, o estresse mecânico devido ao contato do sangue com a superfície não endotelial. Esse procedimento pode desencadear uma série de inflamações, sendo muito mais deletéricas em idosos e neonatos. A gravidade das lesões causadas no paciente vai depender de quanto tempo o paciente vai ficar na mesa de cirurgia. Quanto mais durar a cirurgia, mais tempo vai ser, mais complicações vão acontecer com esse paciente por conta da circulação extracorpórea. Por isso que, nos últimos anos, a cirurgia minimamente invasiva tem crescido. Na cirurgia de revascularização de miocárdio minimamente invasiva, é feita uma incisão na lateral esquerda, entre costelas, né? O cirurgião tem um acesso super confortável às aortas, ou à aorta, né? E a outras artérias que são necessárias, sem necessidade de abrir o externo. O tempo de recuperação, né, até a alta é de 15 dias. Em contrapartida, a cirurgia convencional são 60 dias, fora o tamanho da cicatriz, né, da ferida que é feita a sutura. Na cirurgia convencional é feita, se eu não me engano, se eu estiver errada, a Pro me corrige aí depois, 13 centímetros a 16, de 13 a 16 centímetros. Já na cirurgia minimamente invasiva, é de 6 a 8 centímetros. Então, realmente, a gente já pode perceber daí que ocorre uma diminuição nas chances desse paciente ter muitas complicações, não é verdade? Já começa eliminando a complicações devido à esternotomia, já que não é feita esternotomia nesse tipo de cirurgia, né, minimamente invasivo. O uso da circulação extracorpórea também não é utilizado nessa cirurgia. Ela é feita realmente com o coração batendo, o pulmão funcionando normalmente. Então, é uma cirurgia que está aí para ajudar a diminuir a quantidade de complicações possíveis no pós-operatório. A admissão do paciente na unidade de pós-operatório de terapia intensiva. Os pacientes eles são transferidos sob ventilação manual à unidade de pós-operatório, onde é instalada a ventilação mecânica. Com a recuperação anestésica, o paciente ele reassume a ventilação espontânea. Então, durante a ventilação mecânica é utilizado os parâmetros recomendados, por exemplo, volume corrente ele é recomendado entre mais ou menos 8 a 10 milímetros por quilograma. Isso na modalidade de volume controlada ou pico platô de pressão expiratória suficiente para manter esse mesmo volume na modalidade de pressão controlada. A PIP é de 5, a fração inspirada de oxigênio é de 100%.
Uma ventilação protetora pode ser também recomendado e ela pode melhorar, né, a função pulmonar e ter um resultado em uma extubação mais precoce nesse paciente. É necessário que haja monitoramento, né, a partir da gasometria arterial. Então, durante esse período da ventilação mecânica, deve ser monitorado o FO2, o fluxo, frequência respiratória, volume corrente, pressão inspiratória, pressão final positiva, tempo inspiratório e expiratório, além da oximetria de pulso. É também realizada avaliações de expansibilidade torácica e simetria de murmúrio ventricular na escuta pulmonar. Alguns ajustes dos parâmetros ventilatórios podem ser realizados a partir dos valores da gasometria. Então, a partir dessa avaliação, é decidido se há necessidade de intervenção fisioterapêutica para a contribuição na evolução do desmame, respeitando sempre a estabilidade hemodinâmica do paciente. Permanência do paciente em ventilação mecânica prolongada. Devido às complicações decorrentes da circulação extracorpórea e da própria manipulação cirúrgica, alguns pacientes necessitam de suporte ventilatório prolongado. A ventilação mecânica pode levar a uma lesão pulmonar que pode ser induzida por 4 mecanismos específicos: excessiva distensão regional de células ou tecidos causados pela aplicação de pressões ou forças que não existem durante a respiração normal, baixo volume pulmonar no final da expiração, desativação do surfactante pulmonar pelas oscilações impostas pelo estresse e a elevação da interdependência elevada entre células e tecidos vizinhos com diferentes propriedades mecânicas. A pneumonia e a atelectasia também são complicações respiratórias associadas à dependência da assistência ventilatória mecânica. Por esses motivos, esses pacientes que permanecem intubados por um longo período no pós-operatório de cirurgia cardíaca têm suas funções pulmonares devem ser submetidos a longa e intensa fisioterapia. Técnicas de posicionamento: hiperinsuflação manual, vibração na parede torácica e aspiração endotraqueal têm sido usadas para a remoção de secreção brônquica e melhora da relação após a cirurgia cardíaca. Recomenda-se a realização de exercícios ativos em pacientes sob ventilação mecânica, capazes de executá-las na ausência de contraindicações, com o objetivo de diminuir a sensação de dispneia, aumentar a tolerância ao exercício, reduzir a rigidez e dores musculares e preservar a amplitude articular. Mudanças periódicas de decúbito têm se mostrado eficientes para evitar o prejuízo das vias aéreas. Bom, pessoal, boa noite. Nós vamos falar sobre a ventilação mecânica não invasiva no contexto do pós-operatório da cirurgia cardíaca. A VNI, nós temos ouvido bastante, né, comentar durante o semestre. É um método de ventilação não invasiva, como o próprio nome diz. É um método fácil, de fácil aplicabilidade, que não vai realizar essa invasão, portanto, ela tem, comparado à ventilação mecânica, os efeitos em relação a causar efeito deletério, a VNI ela é muito menos lesiva, vamos dizer assim. Ainda não se tem um consenso geral, né? Borges defende isso em 2016 de um trabalho, de que não há um consenso ainda geral sobre qual modalidade mais eficaz dentro da VNI, mas sabe-se que independente dessa modalidade, a mesma tem alcançado bons resultados, principalmente aí dentro do pós-operatório de cirurgia cardíaca, quando utilizada de uma forma precoce. E quais são os objetivos, né, da VNI? A VNI ela tem como objetivo melhorar os volumes pulmonares e a oxigenação,
ela tem uma boa estratégia para reversão de atelectasias, prevenção de pneumonias e tratamento de insuficiência respiratória hipoxêmica moderada. Quando ela é utilizada no modo binível, pode aumentar a eficácia da tosse e a remoção de secreções pulmonares. O paciente, dependendo do tipo de cirurgia e de como foi essa cirurgia, ele vai ter uma deficiência do reflexo de tosse, vai ter comprometimento em questões pulmonares, principalmente com questão de secreção, acúmulos de secreção podem ocorrer, até também pelo uso da ventilação mecânica pode trazer complicações. Então, quando se você utilizar dentro do modo binível, ela pode aumentar a eficácia de tosse, que é uma coisa interessante para o paciente pós-cirúrgico, e as questões de remoção de secreções pulmonares, melhora a ventilação alveolar e a troca gasosa, isso é defendido em um estudo de Lopes em 2018, aumenta os volumes pulmonares, diminui esse trabalho respiratório, diminui o tempo de ventilação mecânica básica. Barros também vai trazer um trabalho em 2010, ele abordando sobre isso, esses efeitos benéficos da VNI, e trazendo como resultado a questão da diminuição da ventilação mecânica básica, e evita também uma questão muito interessante que é a reintubação, e como consequência abreviar o tempo, ela vai buscar abreviar o tempo de internação na unidade de terapia intensiva, conforme também os estudos de Coimbra em 2000 e 2007. Bom, sobre a mobilização precoce no pós-operatório, é algo de suma importância. É óbvio que existem alguns fatores que vão ser sempre analisados pela equipe médica, pela equipe multidisciplinar. Existem algumas cirurgias que são muito complicadas, e aí existe todo um protocolo para se tirar o paciente, para se fazer alguns tipos de manobra, mas o que, em suma, o que a maioria dos estudos vem defendendo, e que nas comuns, né, cirurgias cardíacas, o que é que nós temos visto? Vocês estão vendo aí, por exemplo, duas imagens. Essa primeira é bem interessante, da Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas, onde mostra a equipe ali da fisioterapia já buscando mobilizar o paciente dentro da UTI pós uma cirurgia cardíaca. Então, os efeitos eles são muito benéficos, os estudos têm mostrado isso. Então, o paciente, após a operação, existe, né, algumas fases até, e a primeira fase, a primeira etapa de intervenção da fisioterapia, a fisioterapia ela perpassa pelas três fases que a gente vai definir dessa reabilitação cardíaca. Tem a primeira fase, né, que é na UTI, o paciente já pode deambular, né, dentro, obviamente, dos padrões e critérios, já desde o segundo dia aí. Tem a parte da reabilitação lá na enfermaria, que depois que ele vai sair da UTI, que ele for para a enfermaria, como subir e descer escada, subir e descer rampa, aumentar a distância de caminhada. Existem vários protocolos que vão ser tomados para estar realizando essa mobilização precoce, que é muito benéfica para o paciente, e é da fisioterapia estar realizando isso. E aí depois vai ter a terceira fase da reabilitação, que vai vir uma fase lá dentro do ambulatório, essa fase onde o paciente começa a evoluir. Então, assim, gente, a mobilização precoce, né, no pós-operatório é importante. Então, por isso que o fisioterapeuta ele está incluído, né? Toda UTI nós temos um fisioterapeuta, porque é importante que se faça essas mobilizações. E são diversas exercícios e parâmetros que vão ser, obviamente, também respeitados de acordo com os protocolos, muitas das vezes, de cada instituição. As instituições elas têm os protocolos para estar realizando, mas o fato que a gente tem essa noção de que é muito importante que a fisioterapia vai estar mostrando uma eficácia, né? E uma coisa muito importante da gente citar é que essa mobilização precoce também, ela vai ajudar o paciente a ter uma alta mais rápida. E isso é interessante,
né, além de todos os benefícios que a fisioterapia vai trazer, como deslocamento de secreção, prevenção, resolução de atelectasias, melhoras nas trocas gasosas e na força muscular inspiratória, graças a esse trabalho, quando se tem uma mobilização precoce, a gente pode também ter aí uma alta precoce, o que é interessante esse paciente, o quanto antes ele for liberado, para que aí ele dê seguimento à fisioterapia dentro de outros estágios, mas que volte a realizar suas atividades de vida diária o quanto antes. Fisioterapia após a extubação. O paciente prosseguirá para a extubação se permanecer com bom padrão ventilatório, que é a frequência respiratória de 12 a 22 incursões respiratórias por minuto. Manter-se estável hemodinamicamente, manter ou apresentar queda discreta do volume corrente e manter saturação de oxigênio de 92 a 98%. Após a extubação, o paciente deve ser colocado sob alguma forma de oxigenoterapia. Pode ser catéter nasal de oxigênio, máscara facial, nebulização de oxigênio, máscara de Venturi. Avaliar melhor o dispositivo de oxigenoterapia diariamente, considerando a saturação e gasometria arterial. E, se necessário, realizar troca do dispositivo para outro que forneça maior ou menor fração de oxigênio, de acordo com a necessidade do paciente. Para a extubação, o paciente deve ser posicionado semi-Fowler, que é a posição semi-sentada, com cabeceira a 45 graus, no leito. A elevação do decúbito acima de 30 graus fica restrita para pacientes que fazem uso de equipamentos na região inguinal, como o balão intraórtico ou introdutor. A extubação precoce, ou fast track, consiste na extubação do paciente ainda no centro cirúrgico ou na UTI no período de 1 até 8 horas após intervenção cirúrgica. Os benefícios relevantes dessa técnica são rápida mobilização do paciente no leito e retorno à comunicação verbal, menor incidência de traumatismo de vias aéreas e de pneumonia associada à ventilação mecânica. Redução das intercorrências hemodinâmicas relacionadas ao uso da pressão positiva, como redução do débito cardíaco e perfusão renal. E alta precoce da UTI. O uso de anestesia compatível, boa função ventricular, menor quantidade de artérias obstruídas, menor tempo de cirurgia e circulação extracorpórea são fatores que interferem diretamente na eleição do paciente ao fast track. Bom, pessoal, então chegamos à conclusão do nosso trabalho sobre a fisioterapia no pós-operatório da cirurgia cardíaca. Então, vamos tentar trazer aqui, fechar de uma forma geral. É, as complicações que o paciente ele vem a ter e um prolongamento, na verdade, um tempo de prolongamento pode trazer complicações para esse paciente. E o paciente muito internado, a gente tem que ter muito duas visões. Além de ter um problema para o paciente, submetido muito tempo na ventilação mecânica, porque como vocês viram, inclusive a ventilação mecânica, ela pode evoluir o paciente para uma pneumonia. A gente fala muito, ventilação mecânica é muito aquela questão. Ela dentro do que a gente estava estudando, o que é que podemos observar? Parece muito uma faca de dois gumes. Ela ajuda, ela tem os efeitos benéficos para o paciente naquele momento, mas também, se o paciente ficar submetido muito tempo a uma ventilação mecânica, ele vai ter complicações, até porque ele não está dentro do fisiológico. Por isso que a fisioterapia é muito importante, tanto no pré-operatório quanto no pós, e no pós dentro de cada fase do pós-operatório, tanto nesse manejo do equipamento, que é da responsabilidade da fisioterapia, quanto no desmame, né, após dessa medicação aí que a gente vai estar também inserido nesse contexto do desmame, e também nos altos custos que um paciente ele traz ao sistema de saúde. Principalmente a gente dentro de um contexto de hospital, né, privado, existe diversos protocolos, existe diversos investimentos justamente porque o paciente ele tem que rodar os leitos, não pode ficar um paciente muito tempo lá. Então, o quanto se fizer um trabalho muito baseado em evidência, um trabalho concreto, um trabalho bem realizado, um trabalho de fato baseado em ciência,
esse paciente, além de melhorar, a gente vai estar podendo proporcionar, reduzir os custos hospitalares de uma internação, que não são custos baixos. Então, isso para a saúde financeira também da instituição é interessante. Existem diversas complicações que um paciente ele pode ter com o procedimento cirúrgico e esse tempo muito prolongado, ele ficar exposto, como a gente já falou aqui, de pneumonia, atelectasias, pneumotórax. Então, a fisioterapia vai estar toda inserida dentro desse contexto. Então, o atendimento, né, da fisioterapia ela vai englobar diversas técnicas, eh, e aí vai incluir diversos exercícios de padrões ventilatórios. Uma deambulação precoce é interessante, a cinesioterapia, os posicionamentos e estímulos à tosse. Ou seja, é muito importante também dentro disso tudo, gente, que qualquer conduta proposta ela tem o objetivo de manter ou desenvolver condições fisiológicas. Então, portanto, é importante, de fundamental importância, sabermos o que é o fisiológico, sabermos como funciona a mecânica ventilatória, qual é o padrão, o que é que está alterado, o que é que esse paciente submetido a uma ventilação mecânica, quais são as complicações que ele vem ter. Então, para a gente ter um trabalho bem assertivo, traçando aí o plano terapêutico da melhor forma possível. Existe um estudo de Senna em 2010 que tem demonstrado que nos últimos anos a fisioterapia ela tem um papel muito interessante, muito importante na redução do tempo de internação hospitalar, como já foi comentado, no deslocamento de secreções. O paciente ele tende a ter um acúmulo de secreções com essa intubação. A prevenção e resolução de atelectasias. Não está aqui, mas é importante a gente também falar, né, como já foi dito, do pneumotórax também, e a melhora das trocas gasosas e melhora da força muscular expiratória. Então, assim, serão traçados diversos planos terapêuticos para que, como vocês viram, a gente tenha uma mobilização precoce, que a gente tire esse paciente o quanto antes daquele estado que ele se encontra e possamos devolvê-lo o mais rápido possível às suas rotinas e às suas atividades de vida diária. A fisioterapia é muito importante no processo tanto pré quanto pós-operatório de cirurgia cardíaca. Diversas bases de dados que nós pesquisamos, os estudos, os artigos demonstraram isso. As alterações funcionais que causam, né? Que aí vai depender do tipo e o tempo de cirurgia, a necessidade ou não de uma circulação extracorpórea, como vocês puderam ver ao longo do trabalho, que vai também trazer complicações para o paciente, mas em tudo a fisioterapia ela está inserida. E o que é bem importante que eu volto a falar, tem um termo que é até utilizado, né? É o fast track, que seria essa rápida e acelerada aí a extubação precoce. Ou seja, existe hospitais que têm protocolo onde o período pós a intervenção cirúrgica é de 1 a 8 horas que você já esteja buscando extubar o paciente. Óbvio que depende do tipo também da cirurgia, claro, mas há uma preocupação do hospital, de toda a equipe, para que o quanto antes não estejamos deixando o paciente muito submetido à ventilação mecânica e possamos trazer o paciente para dentro do que é fisiológico através dos recursos que a fisioterapia dispõe. É isso que o nosso trabalho buscou apresentar. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Você já ouviu falar em reabilitação cardíaca? Pois é, o assunto é novidade aqui em Cascavel e quem vai explicar pra gente sobre isso é a Priscila, que é fisioterapeuta. Priscila, o que é a reabilitação cardíaca? Bom dia. Bom dia. A reabilitação cardíaca ela é um conjunto de intervenções, né? Pode ter um acompanhamento nutricional, também psicológico, mas é mais com ênfase no exercício para melhorar o condicionamento físico do paciente cardiopata. Que pessoas, que pacientes são esses que são indicados para fazer então essa reabilitação? São pacientes que tiveram algum evento cardíaco, né, como o infarto agudo do miocárdio, fizeram alguma cirurgia cardíaca, revascularização do miocárdio, uma angioplastia, pós-transplante cardíaco ou paciente que tem alguma insuficiência cardíaca.
E após esse processo, quanto tempo depois ele já pode participar então dessa reabilitação? Aqui na clínica nós fazemos a fase 2, que é a fase ambulatorial. Ele já pode estar vindo para cá após 24 horas da alta hospitalar. São divididos em 3 fases. 3 fases. Na fase 1 é a fase hospitalar, onde ele já começa a fazer exercício com os fisioterapeutas do hospital. A fase 2 é a fase ambulatorial, que são 24 horas após a alta. E a fase 3 é a fase de manutenção, quando ele já não precisa de um acompanhamento tão rigoroso. E aqui, como que funciona aqui na clínica? Aqui na clínica nós fazemos essa fase 2, que é a fase ambulatorial, onde a gente faz 5 minutos de aquecimento com o paciente, 30 a 40 minutos de fase aeróbica, de exercício aeróbico, que é o principal, 15 minutos de exercício resistido e 5 minutos de desaquecimento, sempre vendo a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio e a pressão arterial. Como que funciona na prática? Na prática, ele vai sentir uma melhora do condicionamento físico e os estudos já dizem, de 20 a 30% da redução da mortalidade, tanto de outras causas como da causa cardíaca. Ele tem uma diminuição de reinternação no hospital, uma diminuição de novos eventos cardíacos, como o reinfarto. Ele tem uma redução da frequência cardíaca, conseguindo manter o mesmo débito cardíaco, volume sistólico, como antes, que antes ele tinha uma maior frequência cardíaca, E aqui todos os exercícios são acompanhados. Você acompanha o paciente desde a hora que ele entra aqui, o tempo que ele faz, a intensidade do exercício, é tudo acompanhado. Tudo acompanhado, sim. Pressão arterial, frequência cardíaca e saturação de oxigênio sempre monitorando. E quanto tempo o paciente pode ter alta, então, aqui da clínica de fisioterapia? Então, na fase 2, é de 6 meses a 1 ano, Ou até o fisioterapeuta fazer uma avaliação e achar que o paciente tem condição de fazer essa fase de manutenção sem acompanhamento. Seu José é paciente aqui da clínica, já está aqui há 3 semanas fazendo a reabilitação cardíaca. Vai contar um pouquinho, seu José? O senhor fez a cirurgia do quê? Então, foi feita a cirurgia já há 28 dias, a cirurgia, para falar o português mais correto, foi feito ponto de safena, Foi feito 4 pontos e uma mamária. Isso quer dizer que as veias, tinha 4 veias entupidas, e daí foi feito esse procedimento. Depois eu vim para cá para fazer essa fisioterapia, E que para mim está sendo muito bom. O que o senhor sentiu aqui, a partir do momento que o senhor começou a fazer? São 3 semanas, ainda está um pouco recente, mas já dá para perceber melhora no condicionamento físico do senhor, questão de respiração, pressão? Dá, desde o primeiro dia eu já percebi uma melhora, Porque eu cheguei aqui, não sabia nada disso aqui, não conhecia. Daí a doutora foi explicando e era para mim fazer todos os exercícios no meu limite. Então isso me ajudou muito, porque não fui forçado a nada e enfim, todos os exercícios que foi passado eu consegui fazer todos eles com um bom resultado, Quantos dias depois da cirurgia o senhor já estava aqui fazendo exercício? Acho que uns 6 dias mais ou menos, por aí. Uma semana? Uma semana. E como que são os exercícios que o senhor faz? É que o senhor faz caminhada, faz exercício com a bola? Eu faço na bicicleta, Faço na esteira. E o senhor já está sentindo bem mais saudável depois que o senhor começou a fazer os exercícios? Sim, eu estou sentindo muito bem. Cada dia que eu venho aqui, eu chego em casa, sinto que estou bem melhor. Qual o ponto assim, o senhor pode destacar mais que o senhor sentiu bastante diferença depois da cirurgia? Foi mais a parte física mesmo, que depois que a gente começou a fazer os esforços físicos aqui, a parte da caminhada, A respiração melhorou. Enfim, eu me senti... Todo o exercício que é feito aqui é de bom grado, é bem legal. Pretende continuar fazendo os exercícios então depois? Até quando for necessário. E essas foram algumas das nossas referências que tivemos de base para este trabalho. Agradecemos a todos pela atenção. Obrigado.